Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal Bíblia de Fato. Neste vídeo nós descobriremos biblicamente para onde vão os mortos após a sua morte. Fica conosco até o final, pois nós tentaremos responder a seguinte pergunta: o que é o estado intermediário dos mortos? O Deus Todo-Poderoso criou o homem para ter uma comunhão com o Senhor. O entendimento de ser imortal foi colocado dentro do homem. Por isso que nós não aceitamos de maneira alguma a finitude, o fim de nossa vida, a morte, nem nossa, claro, e nem dos nossos parentes. A comunhão com Deus é o pré-requisito para que nós venhamos a ter a nossa redenção, que foi perdida no jardim, quando o homem transgrediu a lei de Deus, conforme Paulo em Romanos 3 diz que todos foram destituídos por causa do nosso pai, da nossa mãe, Adão e Eva, que representando a humanidade, pecaram contra o Deus Todo-Poderoso. A recompensa por este pecado é a morte física e a morte espiritual. Aqueles que creem em Jesus para a salvação das suas vidas, esses têm a morte espiritual anulada. Porém, a morte física está estabelecida pelo pecado original e até nós também, cristãos, passamos pela morte física. Porém, nós estamos vivos espiritualmente. Isso significa que mesmo passando pela morte física, o Senhor nos ressuscitará no momento da redenção da igreja. Tanto é que a natureza, os filhos de Deus e o Espírito Santo gemem pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus, ou seja, da nossa redenção, onde o nosso corpo, que é mortal, se revestirá de algo imortal, ou como Paulo chama, algo incorruptível. Um dos grandes mistérios desse momento da redenção da igreja será o arrebatamento de pessoas ainda vivas. Paulo chama isso de um grande mistério. No momento do arrebatamento, logicamente, haverá pessoas que estão vivendo nessa terra e que são crentes, que são fiéis a Deus. E nesse momento essas pessoas não precisarão ser ressuscitadas, porque fisicamente elas estão vivas. A sua parte material e imaterial estão completando o homem em espírito, alma e corpo, que devem ser, conforme Paulo, plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Nesse momento, até esses vivos, que não precisarão ser ressuscitados, serão transformados, juntamente com os vivos. Teremos um corpo glorioso, semelhante como ele é, conforme Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, semelhante a Jesus Cristo. Um corpo para entrar na Nova Jerusalém, um corpo para entrar na eternidade. As ressurreições acontecerão, mas antes de falarmos da nossa ressurreição e também da ressurreição dos ímpios, é preciso nós entendermos a necessidade da fé cristã pregar e viver a esperança da ressurreição de Cristo Jesus. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, a partir do 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Isso significa dizer que o mundo, em seu pensamento de finitude, entende que após a morte tudo cessou. Então o que nós podemos aproveitar será nesta vida. Só que a Bíblia Sagrada nos traz uma outra esperança. Mesmo nesta vida, num mundo de pecado, longe de Deus, é possível sermos felizes na presença do Senhor, e isso se baseia no temor de Deus, em caminhar na presença de Deus. Porém, o mundo ele não crê que haverá um lugar pós-vida. Existem muitas religiões, existem muitas filosofias, porém, sempre muitas delas com a questão meio obscura e ofuscada do que seja a eternidade. Muitas delas oferecem uma eternidade sem a necessidade da redenção em Cristo e também de uma vida de santificação, o que não é bíblico e o que não é verdade. Mas todos nós sabemos que existe um só Deus e um só Salvador. Em Atos capítulo 4 e o versículo 12 diz que e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então,
a nossa fé e o fundamento da cristandade está relacionado à vitória de Cristo sobre a morte, a sua ressurreição. E tanto é que, após a ressurreição de Cristo, muitas outras almas em Jerusalém ressuscitaram e entraram na cidade e foram vistas por muitas pessoas, mostrando o poder do Senhor Jesus Cristo, não só para que ele se levantasse dos mortos, mas também para ressuscitar os santos, ressuscitar aqueles que creem nele. No contexto de João, capítulo 11, da ressurreição do amigo íntimo do Senhor, que é Lázaro, eles não criam na ressurreição estando Jesus presente dos mortos. E eles disseram, sim, na ressurreição do último dia, onde o nosso Cristo é aquele que julga tanto a igreja no seu tribunal, no seu bema, no pódio, para dar a recompensa segundo a obra, como também no grande juízo final, quando os mortos serão ressuscitados. Mas Cristo mostrou que ele tem o poder sobre a morte ainda nesta terra. E ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. Porém, essa ressurreição de Lázaro não é a ressurreição para a glória, mas foi usado como o maior sinal do ministério de Cristo. Em que depois da ressurreição de Lázaro, eles queriam matar não só Cristo, mas também a Lázaro. Porém, Lázaro veio, logicamente, a morrer fisicamente novamente, e sua parte imaterial esteve com Deus, esteve guardada com Deus, consciente, até chegar o momento em que Lázaro, junto com a igreja, será ressuscitado para se encontrar com o Senhor nos ares. Mas o que seria o estado intermediário dos mortos? Por que intermediário? Isso significa que há um local e um espaço e um momento definitivo onde os mortos devem ir. E antes desse local definitivo, existe um local intermediário, que se dá entre a morte do ser humano até o momento de sua ressurreição, tanto dos justos como dos ímpios. Veja o que diz João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a sua condenação. Então existe a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação, a ressurreição do castigo e a ressurreição da glória da Nova Jerusalém. Quando nós falamos que existem duas ressurreições, está relacionado aos tipos de pessoas que serão ressuscitadas, os justos e os injustos. Não há necessidade de contar quantas ressurreições no sentido de episódios. Os episódios são vários, mas só existem dois tipos de ressurreição. A ressurreição daqueles que temem ao Senhor e a ressurreição daqueles que não temem ao Senhor, que se dará apenas no final do milênio, onde esses, no grande juízo final, terão as suas obras ímpias julgadas e serão lançados no lago de fogo e enxofre, que foi inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta, e no final, esses ímpios, junto com Satanás, a antiga serpente, será lançado no local definitivo, que é o lago de fogo e enxofre. Um dos textos mais importantes que mostram isso claramente seria aquilo que é chamado por muitos da parábola do rico e Lázaro, que é necessário nós entendermos que é mais coerente não chamar de parábola, mas de uma revelação transcendental da verdade, porque não se inicia o texto como se iniciam as parábolas, e é até citado o nome de um dos personagens, que é Lázaro. Então, nesse texto, existe uma divisão dos locais, o local da condenação, o local intermediário para a vida, que é chamado de seio de Abraão, ou também chamado de paraíso. E o outro apenas é chamado de Hades. Na cultura greco-romana, o Hades seria um grande compartimento que tem níveis de sofrimentos diferentes, mas que também nesse compartimento havia o local dos justos e o local dos injustos. E já está determinado pelo próprio texto que há uma grande divisão entre os dois. Então, seja lá onde for esse local espiritual, eles estão divididos. Não é um local apenas. É chamado de seio de Abraão. E nesse local, a voz, que seria a voz do pai Abraão, que representa Deus, está conversando com o justo, com o Lázaro, que só teve sofrimentos aqui, mas provavelmente, com certeza, temeu a Deus, foi justo e está num local agora gracioso, um local de espera, um local de expectativa. E por que essa espera é necessária? Porque o Senhor não foi ressuscitando aos poucos as pessoas e lançando na Nova Jerusalém. Não. As coisas de Deus, elas têm a sua ordem e o seu tempo determinado, o seu tempo oportuno, o seu kairos.
Então todos os justos estão num local espiritual intermediário, você pode chamar de paraíso, pode chamar de seio de Abraão, e quando chegar um momento determinado, junto com a igreja, os justos da antiga aliança e os justos da nova aliança serão ressuscitados, e quem estiver vivo nesse momento será levado, transformado e levado para se encontrar com o Senhor dos ares. Essas pessoas já estão salvas para a eternidade e aperfeiçoadas, considerando que há salvação também no período tribulacional também. Em meio a toda essa história da humanidade, na antiga aliança, na nova aliança, na grande tribulação e até no milênio, haverá também pessoas ímpias. A ressurreição dos ímpios será a última ressurreição, porque sempre haverá, primeiramente, pessoas que não querem a Deus, que não querem o Senhor, que não querem fazer a vontade de Deus. Então, até o final, o Senhor está testando e provando e trabalhando o ser humano com a intenção, não de condená-lo, com a intenção de salvá-lo. Mas o coração do homem é tão duro que muitos deles se levantarão até contra o reino do Senhor Jesus. E o Senhor vai fazer com o que está determinado para Satanás e os seus demônios, que é também lançar essa classe, esse tipo de ser humano no lago de fogo e enxofre. Veja o que diz o Salmo de número 9, o verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, existem milhares de pessoas que decidiram viver conforme a sua própria vontade. Ser salvo é uma coisa simples. Você crê em Jesus, tem a sua vida transformada pelo Espírito Santo, se conserva uma vida pautada na moral de Deus, na ética de Deus, e no momento da redenção, essas pessoas serão levadas para a glória. Não é uma religião, não é uma seita, não é um pensamento filosófico, apenas o conhecimento que nos salva, mas a comunhão com o Senhor. É por isso que a tão conhecida bênção apostólica, ela resume todo esse plano de Deus, porque ela diz a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito. Essa comunhão com o Espírito é aquilo que nos conserva para viver longe do pecado e ter a nossa salvação. Por isso que nós negamos todas essas outras filosofias e doutrinas como o purgatório, como o sono da alma e como a reencarnação. O purgatório ele entra como uma interpretação de que nesse local de tormento os nossos pecados serão purgados, ou seja, expiados, e haverá uma salvação universal. Deus vai salvar todo mundo. Não importando o que ela praticou aqui nesta vida, neste local de purgatório ela vai padecer um pouco e depois será purificada pelo Senhor e levada para o céu. Não é isso que a Bíblia diz. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo após disso o juízo. Existe algo determinado, até o próprio texto de Lucas 16 diz que o ímpio foi sepultado e o justo foi colocado no paraíso. Ou seja, já foram determinados locais diferenciados com intensidade de comunhão ou separação de Deus, pelo que essas pessoas viveram aqui na Terra. Nós não acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na ressurreição. Até porque, se fosse assim, o próprio João Batista, ele poderia até confirmar, eu sou a reencarnação de Elias. O que o texto se utiliza apenas de uma figura e de um tipo que João Batista viria na mesma autoridade e na mesma unção e no mesmo poder de Deus, assim como foi Elias, e foi o que aconteceu. Ele batia de frente com as lideranças ímpias lá no meio da Palestina e aprove a Deus que ele glorificasse ao Senhor sendo decapitado. Tanto é que quando Cristo estava na terra, muitos consideravam Jesus Cristo como a ressurreição de Jeremias, de Elias ou de qualquer um dos outros profetas. Mas não foi a ressurreição. O Cristo ele encarnou, ele não reencarnou. Cristo ele recebeu um corpo humano e agora ele completamente homem e completamente Deus. Como diz Paulo, foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. O nosso Cristo como o único sacerdote e o único que pode obter a redenção pelo meio do seu corpo, derramando o seu próprio sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão, o Senhor nos salvou com uma salvação eterna, que é eterna e concluída apenas quando nós temos o nosso corpo transformados e nos encontrarmos com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Em João capítulo 6, o versículo 40 diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós precisamos ter a fé de Abraão, citada em Hebreus capítulo 11, versículo 18,
que ele estava crendo, mesmo não tendo na Bíblia Sagrada registrado o episódio de ressurreição, Abraão estava crendo na promessa firme de Deus, que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dos mortos, porque Isaac fazia parte, fez parte da promessa. Então ele estava entendendo, a promessa de Deus não morre, e foi isso que Deus fez. Deus, ao invés de ressuscitar Isaac, Deus impediu que Abraão tirasse a vida de Isaac para ensinar a Abraão que Deus não recebe sacrifícios de seres humanos. Essa esperança é a esperança que Deus espera de cada um de nós. É aquela que nós cremos que mesmo nesta vida, sofrendo também tribulações pelo nome de Cristo e tendo a morte física sendo uma realidade, chegará um dia, e esse dia é iminente, a qualquer momento, que o Senhor ressuscitará os mortos e os crentes vivos serão transformados. E a nossa esperança é essa, que Cristo venceu e nós nos encontraremos com Ele nos ares.